Aleluia, Jesus. Perdoa, irmãos, que eu cheguei na tampa, porque hoje o dia foi bastante corrido. Eu cheguei em casa, só deu tempo de engolir um pão e sair correndo. Que bom ver a igreja aqui. Glória a Jesus. Rodrigo, Fabi, Cacauzinha e todo o povo de Deus. Paz de Jesus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Curva a tua cabeça por um instante. Vamos pedir ao Espírito Santo que continue falando conosco. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que Ele já falou muito com você através da oração, da ministração. Mas vamos pedir mais uma vez, continua falando conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento acerca da Tua vontade. Que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para acolher, aceitar, aleluia, a Tua palavra nessa noite. Que seja uma noite de um poderoso derramamento do Espírito Santo na vida da igreja. Nesta igreja nós rogamos a Maria, mãe da igreja, a qual essa igreja é dedicada, que venha hoje sobre nós com um poderoso derramamento graça, que a palavra que diz que é o Espírito Santo que convence o mundo do erro, do pecado e da justiça, possa convencer o teu e o meu coração nesta noite. Isso nós pedimos e cremos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma alegria voltar aqui. Eu estive aqui há um tempo atrás, um povo aleluiado, um povo cheio do poder de Deus, né? E ainda traz uns retardados aqui na frente para piorar a situação, né, irmãos? Glória a Deus. Mas a gente fica feliz quando tem uns irmãos para subir no glória com nós. Aleluia, Jesus. Eu me chamo irmã Ana da Cruz, sou católica, viu, irmãs? Fiquem em paz. Fiz olhar assim estranho para mim. Eu me chamo irmã Ana da Cruz, sou uma leiga consagrada aqui da Diocese de Osasco. Eu me lembro que o dia que eu vim aqui, ó, Deus está me recordando isso. O dia que eu vim aqui a primeira vez, eu estava de lua de mel. Eu tinha acabado de casar com Jesus. Eu lembro que eu vim aqui no dia 12 de fevereiro. Eu tinha me consagrado no dia 11. Agora que eu me recordei, estava fresca, irmãos. Glória a Jesus. Mas continuo em lua de mel com Ele, irmãos. Tudo bem que agora tem umas cruzes, né? Que Ele engana nós, depois a gente se lasca. Mas tudo bem. Jesus faz isso com nós. Ele vai seduzindo, depois lasca. Não é no casamento, não é assim? Você namora, beija, abraça, para conquistar. Depois, aí só Jesus sabe, né? Com Jesus não é diferente também, não. Eu sou aqui da Diocese de Osasco, sou fundadora de uma missão para mulher chamada Sara. Hoje nós tivemos um dia inteiro de oração, foi uma bênção de escuta, por isso que eu cheguei em casa bem atrasada, assim, cheguei em cima da hora para vir para cá. Mas glória ao nome do Senhor, sempre é uma grande alegria poder falar da poderosa palavra de Deus, amém? Abra comigo sua Sagrada Escritura no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. Que foi a palavra que o Espírito Santo, tenho certeza, inspirou no coração dos irmãos deste grupo de oração para ser ministrada nessa noite. Atos, capítulo de número 1. Amém, irmãos? Quem achou, dá um glória. Quem está sedento da palavra, dá 2 glória. Aleluia. Capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 3, diz assim: E a eles se manifestou vivo depois de sua paixão com muitas provas. Apareceu-lhe durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse aí o cumprimento da promessa do Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca.
Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a alguns minutos, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Porque nós viemos aqui hoje pedir para que essa palavra se antecipe. Amém? Nós estamos vivendo essa expectativa de Pentecostes, mas o Espírito Santo nos precisa esperar 50 dias para fazer o que Ele quer fazer. Não é verdade, irmãos? Glória ao Senhor. Assim, reunidos, eles os interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, aleluia, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria e até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Quantos pode dar glória a Deus por esta palavra? Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Irmãos, a narrativa da ascensão do Senhor. Nós vivemos um tempo, estamos caminhando, liturgicamente falando, vivemos um tempo de quaresma, aquele tempo forte de penitência, Semana Santa, chegamos ao tríduo pascal, finalmente chegamos à Páscoa do Senhor, um tempo tão esperado por nós cristãos, por nós católicos, não é? E hoje esta palavra nos relata a festa da ascensão do Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 16, vai dizer que é necessário que ele vá para que o Espírito Santo venha. É necessário que Jesus subisse ao céu, era necessário que Jesus ascendesse ao céu. Amém. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Para que o Espírito Santo viesse. João diz isso. E logo em seguida, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, confirma esta promessa, quando no final do texto ele se eleva diante dos apóstolos e vem uma voz, um anjo do céu, e diz assim: o que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, que agora sobe glorioso ao céu, descerá um dia para vir buscar a igreja. O mesmo Cristo que subiu é o mesmo Cristo que virá, mas enquanto ele não vem, desce sobre nós o Espírito Santo, que nos dá força para ornar a igreja, para preparar o povo para o dia da vinda do Cordeiro. Amém, irmãos? Essa é a principal finalidade do batismo do Espírito Santo. Sereis batizados no Espírito Santo daqui a alguns dias. Ele já está profetizando o capítulo seguinte de Atos, capítulo 2, que é o nascimento da igreja, não é? E é importante entender, irmãos, que o Espírito Santo não era conhecido de todo o povo como é nos dias de hoje, como se tornou nos tempos de Jesus, a partir da vinda do Senhor Jesus. Embora o Espírito Santo já atuasse desde a criação do mundo, vai pegar a passagem do capítulo 1 do livro do Gênesis, vai dizer que no princípio a terra era uniforme e vazia e só o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo já estava lá, já atuava lá, já estava lá e já falava através dos profetas, mas era tido como alguém, aliás, não era tido como uma pessoa. Eles não entendiam o Espírito Santo como uma pessoa, mas entendiam o Espírito Santo como algo que Deus dava a algumas pessoas. Aos profetas, aos patriarcas, alguém a quem Deus queria transmitir um recado, não é? Então, não era dado ao povo conhecer o Espírito Santo como foi dado a conhecer a partir de nosso Senhor, a partir de Jesus. Foi Jesus que revelou a nós que o Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, o Espírito imprime caráter em nós. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós somos, mais parecidos com o Espírito Santo temos que ser, mais atitudes de alguém nascido do Espírito Santo precisamos ter, meus irmãos. Infelizmente nós ainda vemos que
atribuímos a experiência do batismo no Espírito Santo com evidência de dons, com evidência de carismas. Então uma pessoa, posso sair daqui? Uma pessoa batizada no Espírito, está aqui o negócio, né? Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela tem que orar em línguas, ela tem que profetizar, ela tem que ter revelação. Sim, isso é uma evidência do batismo, mas não é um critério. Porque muitas vezes a gente quer orar em língua, mas não freia a língua na hora de fazer fofoca. A gente quer orar em língua, mas não freia a língua na hora de falar mal dos outros, na hora de murmurar. Então de que adianta ser tão cheio de dons e tão vazio de Deus? Aí você pode perguntar, irmã, mas é possível ser cheia de dons e vazio de Deus? É, irmãos, porque o dom Deus dá. Agora, o que nós fazemos com ele, aí é uma outra conversa. Então, irmãos, entenda isso, que Jesus nos ensina que a evidência do batismo no Espírito Santo não é somente manifestações carismáticas do uso dos dons, mas uma mudança radical de vida. Quando você reconhece uma pessoa batizada no Espírito Santo, você não reconhece pela língua que ela ora, você reconhece pela vida que ela tem. Você reconhece pela postura que ela tem. Mas veja que os discípulos, que em algum momento faltou nos discípulos essa compreensão. O texto diz que Jesus se manifestou, e aí a gente entende que após a ressurreição do Senhor, ele ainda ficou por 40 dias se manifestando ao povo, apareceu a muita gente, e apareceu, como diz o texto, se manifestou de que forma, irmãos? Se manifestou vivo, cheio de glória para os discípulos, depois da sua paixão, e se manifestou com muitas provas, com muitos milagres, com muitas manifestações de glória, durante 40 dias, e falava acerca do reino de Deus. Mas percebe que nos versículos seguintes, vão perguntar para Jesus quando é que ele vai restaurar o reino de Israel. Irmãos, o povo não estava preocupado em restaurar a sua própria vida, mas estava preocupado de quando Jesus ia dar um jeito na cidade, no sistema político, no sistema econômico. Não estava preocupado com o que Jesus podia fazer na sua própria vida, estava preocupado com aquilo que Jesus poderia fazer, porque a ideia do Cristo que muitos tinham naquela época era de um Deus, de um político, de um revolucionário, de alguém que iria mudar as realidades daquele país, daquela sociedade. Mas a maior preocupação de Jesus era mudar o coração. A maior preocupação, a sua e a minha preocupação neste tempo, meus irmãos, deve ser, não é a restauração que está fora, mas é dentro. Porque não adianta ter um templo suntuoso, um templo elevado, se não tiver templos espirituais para colocar dentro dele, irmãos. Nós vamos ser uma igreja cheia de vale de ossos. Jesus se manifestou vivo, e ele quer que eu e você nos manifestemos vivos pela força do seu Espírito. Tem alguém vivo aqui? Então dá um glória a Deus. Você está vivo e você está cheio do Espírito Santo. Porque é uma outra coisa que a gente precisa ter no nosso coração, irmão, que todo aquele que é batizado tem o Espírito Santo. Você é batizado, sim ou não? Nas águas, desceu um dia nas águas do santo batismo, ou o padre botou na tua cabeça dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sim ou não, irmãos? Então você é um homem cheio do Espírito Santo, você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Agora, por que eu preciso essa expressão, batismo no Espírito Santo? Será que nós vamos ter que ser batizados de novo? Sim ou não, irmãos? Claro que não. A gente só precisa rezar para que o Espírito Santo apareça. Porque o problema é que nós somos batizados, mas não somos experimentados no nosso batismo. Então por isso é necessário que o Espírito Santo venha. E eu quero dizer isso de forma muito categórica, que o batismo no Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade.
Não é uma coisa de dizer assim, mas eu não vou no grupo de oração, como se o batismo do Espírito Santo fosse um monopólio da RCC, né? Como que o Espírito Santo fosse algo que só acontecesse aqui no nosso meio carismático. O Espírito Santo diz a palavra que a promessa do Espírito Santo é para todos, é para vós, para os vossos filhos, vossos pais, para todos nós, irmãos, para todos aqueles que de longe ouviram a palavra do Senhor, diz o Atos dos Apóstolos. Então não é um patrimônio nosso, é uma promessa de Deus para a humanidade. Então o batismo no Espírito Santo ele não é opcional, ele é essencial. Você e eu precisamos ser batizados no Espírito Santo. Você entende que não é uma coisa que você possa querer ou não? Claro, se você não quiser, não acontece. Mas nós não temos muita escolha. Principalmente nesse tempo tão difícil que temos vivido, meus irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele precisa ser o nosso amigo, nosso companheiro. É alguém que rege as nossas ações, que move as nossas palavras, que ordena os nossos sentimentos. Mas os discípulos não tinham entendido isso. Jesus falava das coisas do reino, eles falavam dos reinos dos homens. Aí eu pergunto a você, nos capítulos anteriores, no Evangelho de João, quando Jesus aparece para os discípulos, acho que foi recente agora esse texto do Evangelho, quando Jesus pede para que Tomé toque nas suas feridas. Lembra desse texto? Sim ou não? Jesus aparece para os discípulos e Tomé não estava lá. Depois Jesus aparece e Tomé estava lá e Jesus diz para ele, toca. E Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Não é isso? Quando Jesus estabelece o sacramento da confissão. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem serão retidos. Eu pergunto a vocês, irmãos, nós estamos falando de homens que viveram com Jesus, que comeram com Jesus, que viram Jesus fazer milagres, sim ou não? Estamos falando dos caras que andavam com Jesus. Nós estamos falando com os caras que dormia com ele, que andava com ele, que comia com ele, que ia com ele para todo lado. Mas na primeira vez, quando Jesus morre, quando Jesus é crucificado, a primeira coisa que eles fazem é se trancarem com medo. Que fé esses discípulos precisavam, irmãos? Se eles andavam com Jesus, eles viram o Senhor, eles conversavam com Jesus, eles ouviam o Senhor que prometeu que ressuscitaria. Que prova eles precisavam? Mas quando Jesus morre, quando Jesus é crucificado, a primeira coisa que eles fazem é se trancar. E o texto diz claramente, eles estavam de portas fechadas porque tinham medo. O Espírito Santo é aquele que dissipa todo medo. Todo medo. Por isso que Jesus entra e sopra sobre eles o Espírito Santo. E essa palavra, esse gesto de Jesus é confirmado nos capítulos seguintes, de modo especial no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, que vocês conhecem muito bem. Porque por mais que nós andemos com Jesus, caminhamos com Jesus, comungamos de Jesus, cantamos para Jesus, mas ainda temos medo. E hoje o Espírito Santo quer entrar nessa capela e alcançar o teu coração e arrancar de ti todo o medo que você tem de deixar que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Não há medo, não há incerteza. Tem uma canção antiga que a gente canta isso, né? Não há medo, não há incerteza, não há cansaço. Quando o Espírito Santo vem, ele nos faz homens novos, mulheres novas. E para nós que somos batizados, para nós que somos selados com esta promessa, irmãos, o Espírito Santo não vem, ele flui. Entende? Porque ele já está aqui. Então não é vem, ele flui. Nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas ainda temos medo. É verdade ou não é, irmãos? Quando alguém nos chama, quando somos chamados para alguma coisa, sempre vem um medo, um sentimento de indignidade, como se aquilo não fosse para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: dignidade, digno, só Jesus. Mas o Espírito Santo nos dignifica.
com a sua graça. É Ele que nos dignifica. Então é importante que a gente entenda isso, irmãos, e que a gente compreenda que Jesus não era um revolucionário que iria restaurar o reino de Israel, porque Jesus estava preocupado mesmo em restaurar a vida daquele povo. E às vezes, irmãos, isso acontece muito conosco. Nós estamos na obra, servindo a Deus, vemos ao grupo, temos ministério, e a gente está muito preocupado com as coisas externas, com as coisas exteriores. Não que elas não sejam importantes, são importantes. A edificação do templo, a organização da música, as coisas precisam ter uma organização para poder acontecer bem. Só que o problema é que muitas vezes a gente se preocupa demais com o exterior e esquece daquilo que está dentro. Esquece daquilo que é essencial. A gente pode ter uma banda, a gente pode ter uma igreja, a gente pode ter excelentes pregadores, irmão, mas se não tiver o Espírito Santo, de nada vale, de nada resolve. Se nós não formos homens e mulheres submissos a Ele. E olha, irmãos, eu posso dizer com uma certa propriedade, sabe? Eu estou na Renovação Carismática há 40 anos. E eu já vi muita coisa. Eu já vi me desculpe a sinceridade, mas eu já vi muitos grupos de oração cantar no Espírito, orar no Espírito, pregar no Espírito, sapatear no Espírito, e o Espírito não estava lá. Por quê? Porque a gente fica se preocupando com restaurar Israel, mas não se preocupa em restaurar os templos. A gente reza no Espírito, mas o Espírito não está nem lá. Irmãos, tem grupo de oração que o Espírito Santo esqueceu até o endereço. Diga, ó, não precisam de mim lá. São extremamente autossuficientes. Cantam muito bem, pregam muito bem, rezam muito bem, não precisa de mim não. O dia que nós deixarmos que o Espírito Santo seja verdadeiramente o governo, o Senhor das nossas pregações, das nossas orações, da nossa vida em casa, do nosso trabalho, do nosso cotidiano, eu garanto a você, sua vida nunca mais vai ser a mesma. O dia que nós nos preocuparmos em deixarmos que o Espírito Santo deixe de ser uma opção para ser uma necessidade. Porque é duro quando a gente ainda tem que pregar para convencer o povo de que Jesus é bom. Vocês perceberam isso? Que hoje em dia nós temos que... Os pregadores estão tendo esse trabalho de pregar o óbvio. Que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é capaz de mudar a tua vida, que Jesus é capaz de curar, restaurar. Nós precisamos voltar, irmão, a pregar sem a necessidade de pregar o óbvio. É triste quando você tem que sair pelo mundo, a gente viaja bastante por esse Brasil, e você encontra batizados que você tem que catolizar os batizados. Você tem que catolizar os católicos. Esses meses atrás eu estava em Rondônia, na Semana Santa. Um povo bom demais, bom, acolhedor, mas a gente tem que catolizá-los. Muitos lugares onde a gente vai, as pessoas são católicas, mas não conhecem o Espírito Santo. E eu quero apresentar eles para você nessa noite. Alguém pode dizer assim, nossa, que pretensão dessa irmã, não é? Eu já o conheço. Então vamos rezar para que ele apareça na tua vida. Vamos rezar para que você dê permissão que ele entre e mude definitivamente o rumo da sua vida, definitivamente o rumo da sua história. Porque veja, irmãos, Jesus não percebe que a resposta de Jesus, quando perguntaram para ele acerca da restauração do reino de Israel, ele não disse que não faria. Não foi essa a resposta dele. Ele não disse que não restauraria. Ele disse que não competia naquele momento saber a hora e nem o momento. Por quê? Porque o principal ainda estava para acontecer. Ele disse, não vos pertence saber a hora nem o momento que o Pai fixou, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. É Jesus dizendo para eles, tem coisa mais importante para você se preocupar, meu filho. Se preocupa em ser santo, se preocupa em ser batizado, se preocupa em ser cheio de Deus, ao invés de ficar se preocupando se a igreja está em cima, está embaixo.
baixo com a vida do outro, com isso, com aquilo. Se preocupa em ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Labassalaia. Se preocupa com isso. Para de se preocupar com a vida do outro. Para de se preocupar. Se preocupa em receber força do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E não é uma força física, não é uma força que vem das nossas capacidades humanas, irmãos. Força aqui significa virtude. Virtus, força. Porque o Espírito Santo não é uma força, ele é a força. Entende? Ele é a única força necessária, irmãos. E veja, não é deste tempo que o Espírito Santo vem soprando no coração da igreja. Desde o início do mundo, o Espírito Santo veio falando na boca dos profetas e foi se aproximando de nós. Nós temos isso na pessoa de Ezequiel, nós temos isso na pessoa de Joel, glória ao nome do Senhor. Nós temos isso na pessoa de Isaías. Deus foi levantando homens cheios do Espírito Santo para dizer que necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Deus falou isso para Nicodemos, Deus falou isso para a samaritana. Deus está falando isso para mim e para você nessa noite. Ser cheio do Espírito Santo. E farás coisa muito maior do que aquilo que nosso Senhor fez. Foi promessa de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. E farás coisas muito maiores do que o Senhor fez. A finalidade, irmãos, maior do batismo no Espírito Santo é gerar homens novos, mulheres novas, para preparar a sua igreja para a vinda definitiva do Senhor. A prova disso são os versículos que seguem esse mesmo capítulo que você está refletindo comigo. Quando Jesus sobe ao céu, vira a página comigo aí, o versículo 9, dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem os ocultou os olhos. Enquanto acompanhava o seu olhar, vendo-se afastar para o céu, eis que 2 homens vestidos de branco lhe disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que viste subir para o céu. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, meus irmãos. Mas não vai demorar para entrarmos no tempo da justiça. Este tempo entre a ascensão do Senhor até a segunda vinda gloriosa e definitiva dele, é o tempo que Deus está dando para mim e para você, para nos arrependermos dos nossos pecados. Este tempo é o tempo da misericórdia de Deus. É o tempo que Deus está derramando o batismo, o Espírito Santo está gritando nos ouvidos da igreja, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está dizendo à igreja hoje, para esta pequena porção do povo de Deus que Ele reuniu aqui neste sábado. A gente faz a novena de Pentecostes e o próprio Espírito Santo precisa gerar em mim essa expectativa. É o Espírito Santo que gera esse desejo de ser cheio dele. Mas nós fazemos novenas e passa ano e entra ano e parece que a nossa vida não muda. Bastava, irmãos, uma pregação cheia do Espírito Santo para converter 5.000 pessoas como Pedro. E às vezes a gente faz 5.000 pregações e não consegue alcançar o coração de um só. Porque ainda nos falta intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. E é sobre isso que Deus quer falar ao teu coração nessa noite. Batismo no Espírito Santo, irmãos, as características de um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, você vê no seu jeito de ser, no seu jeito de falar, no seu jeito de se comportar, no seu jeito de se vestir, nos seus hábitos, nos seus costumes, na sua maneira de viver. Tudo isso evidencia alguém que é cheio do Espírito Santo. Mas é muito duro quando às vezes a gente ouve dentro da nossa casa as pessoas dizerem assim: eu vou para a igreja não. Vou para a igreja para ficar assim igual você?
Alguém aqui um dia já ouviu isso? Ou já disse isso? É triste, irmãos. Eu já ouvi isso dentro da minha casa. Não comigo, graças a Deus. Mas eu já ouvi isso dentro da minha casa. Quer dizer, ao invés das pessoas olharem para nós e ter sede, desejo desse Deus que a gente diz que adora, ele diz, eu não vou não, porque se eu ficar, eu vou ficar igual a você. Eu não quero ser como você. Isso é terrível para nós. Porque esse é sinal de que está faltando testemunho. E Jesus disse na palavra, descerá sobre vós o Espírito Santo, vos dará força para te fazer minhas testemunhas. Só testemunha aquilo que experimenta. Eu só posso dar testemunho daquilo que eu vivo. Porque o diabo tem muito medo do que você vive, muito mais do que o que você prega. O diabo tem muito mais medo do que eu vivo, do que o que eu prego, irmão. Porque eu posso fazer uma bela pregação, muito eloquente, muito pentecostal, mas ai de mim, irmão, se cada palavra que sair da minha boca, Deus não vai me chamar em juízo. Deus vai nos chamar em juízo. E não pensa você que a responsabilidade é só de quem prega, quem canta, quem ministra. A responsabilidade é sua, que também está ouvindo a palavra. Porque o poder vem pelo ouvir. E a santidade vem pelo viver. Entende? Então, muito mais do que uma vida cheia de dons, ou ministérios, ou carismas, é uma vida cheia de testemunho. E eu não estou falando de testemunho de dizer, olha, eu era isso e hoje eu sou aquilo. Isso é biografia. Eu estou falando de quando a gente olha para a tua vida e vê que Deus ali trabalhou. Que a tua vida e a minha vida é uma história que o sangue do Cordeiro escreveu. E que vai chegar um momento que muitos vão olhar e vão dizer, eu quero esse Deus que você serve. Eu quero essa palavra que você recebe. Eu quero ser eu quero esse negócio que você tem aí. Às vezes a gente não consegue nem dar nome de tão doido que é. Mas é bom, irmãos. É bom, é ou não é? É bom demais, irmãos. É bom demais. Quem experimenta isso aqui não larga nunca. Entende? Eu quero isso para a minha vida. As pessoas têm que olhar para nós, meus irmãos, e sentir esse desejo de conhecer este Deus que você e eu experimentamos. O batismo no Espírito Santo, ele prepara a noiva para a vinda do Cordeiro. Quem é a noiva, irmãos? A igreja. A gente canta isso, né? Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. O batismo no Espírito Santo nos prepara para morrer. Desculpa, mas eu preciso dizer isso para alguém aqui. O Espírito Santo nos prepara para a morte. Porque quem vive em santidade de vida não tem medo da morte. Isso não estava no meu script, irmãos. Mas eu preciso dizer isso para essa igreja. A gente fica muito preocupado em viver, como os discípulos estavam muito preocupados em restaurar Israel. Mas ninguém pensa em viver uma santidade de vida, de quando o Senhor vier, nós estejamos prontos para dizer, Senhor, eis aqui os frutos, como aquela visão de Ezequiel da cesta de figos. Senhor, eis-me aqui. Os frutos do meu ministério, os frutos daquela pregação que eu escutei, de todo sábado quando eu ia ao grupo de oração, os frutos do meu canto, os frutos da minha pregação. Está aqui, Senhor. A gente vai morrer, irmão, mas a gente tem que morrer atirando. Sabe o que significa isso? No combate, naqueles filmes de guerra, o cara está morrendo, mas está atirando. Entendeu? Cristão é assim, ele morre com honra. Por quê? Porque você foi até o fim na luta contra o pecado. Você foi até o fim para ser santo. Pode ser, meu irmão e minha irmã, que você pode, os ministérios, se quiser já ir encostando para nós dar uns glória nervoso aqui. Você pode até morrer no pecado que você está vivendo. Você pode até morrer no vício que você tem. Mas uma coisa eu te garanto, se você morreu lutando, você vai para o céu.
Porque o que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite, meus irmãos, é sermos homens valentes, mulheres valentes, mulheres combatentes. Às vezes a gente olha para situações da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, e a gente diz assim: isso aqui não tem mais jeito, não. Isso aqui não tem mais jeito. Ah, Senhor, eu já entreguei para Deus. Na verdade, a gente fez foi desistir, né? A gente diz que entrega para Deus, mas a gente fez foi desistir. Hoje o Espírito Santo quer te dar um ânimo novo. Como era conhecido o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Como ruá, como fôlego, como sopro de Deus. Ele quer soprar sobre as cinzas do teu coração um fôlego novo. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele é tudo aquilo da qual eu e você temos necessidade. Se você tem sede, o Espírito é água. Se você tem fome, o Espírito é pão. Se você está árido, o Espírito Santo é chuva. Se você está triste, o Espírito Santo é consolo. Se você crê nesta palavra e entende que o batismo no Espírito Santo não é uma opção, mas é uma extrema necessidade para a alma e para a vida da igreja, vai ficando de pé e dando glória. Porque nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar com esta compreensão que mais do que dons, mais do que carisma, batismo no Espírito Santo é sinal efetivo de mudança de vida e de mentalidade. Mais do que evidência de dons, batismo no Espírito Santo é evidência de santidade. De santidade. Você quer ser santo? Clame o Espírito Santo. Você quer ser fiel? Clame o Espírito Santo. Quer ser curado? Clame o Espírito Santo. Mas muito mais do que cura, Deus quer te dar salvação. E o Espírito Santo é aquele que arranca da boca de Satanás os condenados. Não existe caso perdido para Deus. Não existe caso perdido para o Espírito Santo. Não há caso perdido para Ele. Então nós vamos suplicar, nós vamos bater no trono da graça de Deus, para que o anjo do Senhor venha com as comportas do céu abertas e derrame sobre as nossas vidas uma porção poderosa do batismo no Espírito Santo. Levanta os seus braços para o céu e começa a orar. Começa a orar. Se você ora em língua, solta a sua voz. Se não ora, vai orar hoje no nome do Senhor Jesus. Porque Deus quer cumprir a promessa. Ele quer cumprir a promessa. E descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, força, virtude, coragem, valentia, valentia, para expulsar todo medo, para lançar fora todo desânimo, toda apatia, toda confusão, em nome do Senhor Jesus. Nós não somos Babel, nós somos Pentecoste. Nós somos Pentecostes. Não existe Babel aqui, não existe confusão aqui. Existe graça e unção, existe poder do Espírito Santo. Aleluia. Cantemos, cantemos a Ele. Aleluia. Solta a voz. Glória a Jesus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, aleluia, não poderá ver o reino de Deus. O reino de Deus.
Em verdade te digo, em verdade te digo. Canta! Quem não renascer da água e do Espírito não entrará. Diga! Vem, vem, vem! 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 Vem, Espírito Santo! Vem! Vem! Vem, Espírito Santo! Vem, Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! O vento sopra onde quer. O Vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Aleluia! Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Então pede, igreja. Vem, vem, vem. Isso, vem. 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 Vem, Espírito Santo. Vem. 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 Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, vem. Vem, Espírito